Você pode não saber falar inglês, mas dinheirês você precisa saber falar. Você pode investir em dólar, começando com muito menos que R$100 e ganhar dinheiro, e eu vou te mostrar como fazer isso de forma prática, com muita atenção aos riscos, ok? Mas antes, dá uma olhada nisso aqui. Quanto que o dólar cresceu em relação ao real neste último mês, tá? Tô falando dos últimos 30 dias. 3,53%. Nos últimos 6 meses, mais de 13%. Só neste ano de 2024, tô gravando esse vídeo ali um pouquinho depois do meio de novembro, quase 20%. E em 5 anos, a valorização do dólar frente ao real foi de quase 40%. O que isso significa falando em números, né? Em reais, para você entender, ficar mais fácil, tá? Só com a valorização do dólar, essa pessoa que colocou R$1.000 lá no comecinho, né, em 2 de janeiro de 2024, hoje teria aproximadamente R$1.196. E como você sabe, tivemos eleições norte-americanas que mexeram no mundo inteiro, em todos os mercados, e o dólar tá em alta, muito provavelmente vai continuar assim, e eu vou te mostrar como isso se compara ao real e como isso vai impactar certos investimentos que você vai conhecer neste vídeo, tá? Então fica até o final para ver como dar um up na sua conta todo mês. Ai, que festa do dólar nas alturas! Meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, o canal mais rich e dos inscritos mais glamurosos, ricos em dólar do Brasil. Saiba que este é o maior canal de finanças e investimentos do Word. Não é do Word o documento, o programa, é Word mundo mesmo. Então se você ainda não está inscrito, faça o favor de pegar o seu finger, também conhecido como dedo, e enfiar no botão certo, que não é aquele que você está pensando, é no de inscrever-se e também no balangudango aqui. E toda vez que você interage com os meus vídeos, eu sei que é chato, mas escuta até o final esse discurso. Porque se você não interage, se você não curte, se você não comenta, o YouTube não recomenda esse vídeo para mais ninguém, porque o YouTube é desses. Então se você achar esse vídeo bom e que vale a pena, deixa seu like, faz um comentário bacana, me manda kisses. Outra coisa importante, conhece alguém que está querendo aprender a investir em dólar, mas ainda não pegou as manhas? Então já pega o link aqui, manda no grupo, manda para essa pessoa e avisa para ele que agora vai dar para ganhar 2 vezes na valorização do dólar e com bons investimentos, investimentos com baixo risco. Existe uma maneira de investir em dólar e nesse vídeo eu vou usar uma plataforma digital segura para fazer isso, porque vocês pedem muito para mostrar o passo a passo. O que eu vou usar? O tempo inteiro aqui eu vou usar o aplicativo da Webull e você vai ver a minha conta, tá? Porque eu uso a Webull. A Webull é a nossa parceira, né? A plataforma que eu tô usando para investir e gastar em dólares. Então, quando eu viajo, né, pelo mundo inteiro, é lá pelo app da Webull e o cartão da Webull que eu tô usando. Então, a primeira coisa que você vai precisar fazer é baixar o app e abrir a sua conta na Webull, é de graça e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Eu separei os 3 investimentos que eu vou te ensinar nesse vídeo em 3 grandes blocos para facilitar. Então, o primeiro é o produto conta remunerada, que é o jeito mais simples possível, até quem nunca fez o dinheiro render em reais consegue fazer o dinheiro render em dólar, de tão simples que é. Segundo, ETFs de bonds. Bond. Não é James. No. É outro bond. Tô falando de bonds e você vai entender o que é isso já já. E terceiro, você vai entender ETFs de outras moedas internacionais. Porque vocês falam, Nath, como eu posso fazer meu dinheiro render em euro? atendendo seus lamentos, seus pedidos, eu coloquei ETFs de outras moedas para te ensinar a também ganhar nessa variação de euro, iene, libra, franco suíço e por aí vai. Presta atenção! Papel e caneta na mão, porque isso aqui vai mudar a sua vida forever. A primeira coisa que eu faço depois que eu abro a minha conta na Webull é vir nesse símbolo aqui do meio, tá vendo? Tem uma meia-lua virada para cima, também conhecida como chifre. Isso é um chifre de búfalo, por isso é Webull. Então eu clico no chifre e olha aqui o que tem. Você vai ver aqui, ó, individual. Lembrando que a Webull é uma empresa norte-americana, mas todo aplicativo está em português. Não tem a menor dificuldade para nós que não sabemos, não manjamos de inglês, a gente consegue usar, tá? Então, quando eu abro aqui, já aparece o produto conta remunerada, que é exatamente o que eu quero para começar a ver meu dinheiro render sem muita complicação. Muito simples. Aí eu venho aqui em depósito, você tá vendo tudo aqui na minha tela, né? Depósito, escolho Pix
escrevo aqui, coloco, né, quanto que eu quero transferir em reais e ele já me mostra quanto que isso dá em dólares comerciais, que é o mais barato que tem. Só um adendo aqui, se você for trocar dólares no aeroporto, por exemplo, ou numa casa de câmbio tradicional, você vai pegar o dólar turismo. O dólar turismo é mais caro que o dólar comercial. Aqui na Webull, você vai pegar o dólar comercial, certo? Aí aqui, ó, você já vai ver quanto o dinheiro cresce todos os dias em dólar, automaticamente, sem precisar fazer nada. Importante, você só vai ver diariamente o dinheiro rendendo se tiver colocado no mínimo 91 dólares. E por quê? Presta atenção nisso aqui, tá? Depois você pode ficar com muita dúvida. Porque só aparece o rendimento a partir de 1 centavo de dólar por dia. E para render 1 centavo de dólar por dia, você precisa hoje de 91 dólares. Mas, Nath, se eu colocar menos de 90 dólares, não vai render meu dinheiro? Vai render, criatura. Só não vai aparecer. E vai aparecer quando o rendimento chegar em 1 centavo por dia. Agora eu entendi! Quanto rende o produto conta remunerada hoje? 4% ao ano. Isso significa que a pessoa que deixar o dinheiro nessa conta, né, por 1 ano, vai ter esse rendimento de 4%. Lembrando, caso a taxa de juros norte-americana continue nesse intervalo entre 4,5% e 4,75% ao ano, o que é muito bom para padrões norte-americanos, sempre bom lembrar. Então, vai render essa taxa de juros ali de 4%, mais a valorização do dólar. Lembrando que só neste ano de 2024, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a valorização do dólar frente ao real já foi de quase 20%. Então você pode deixar o seu dinheiro aqui pelo tempo que você quiser e ele vai render. E você pode também sacar a qualquer momento, tá? Tem liquidez imediata. Como é que você faz para tirar? Você vai lá em transferências, sacar, Pix, coloca a conta bancária para onde você quer mandar e pronto, simples assim. Esse pode ser o investimento ideal para quem está começando ou para quem está pensando de repente em fazer uma viagem num prazo mais curto ou só quer ter uma parte do dinheiro rendendo em dólar sem muita complexidade. Mas, Natália, o que mais tem dentro da Webull? Calma, eu vou te mostrar, tá? Porque tem muita coisa, várias alternativas e eu trouxe aqui mais 2 grandes grupos de investimentos em dólares para você conhecer e começar a investigar para investir em 2025 ou agora mesmo no finalzinho de 2024. Isso tá ficando bom. Quando você entra lá no app da Webull e clica em Mercados, tem uma sopa de letrinhas voadoras. É para caçar? Não necessariamente. Eu fico pensando nessa galera assim, né? O que a gente vai fazer? As palavrinhas vão chegar voando na frente para a pessoa poder caçar o nome. Aí você vai estar ali, ó, voando na sua frente. Energia, Consumer Defensive, tem AI de AI, ETF, mas o que eu quero mesmo é que você se concentre neste primeiro momento aqui em cima, ó, neste saquinho de dinheiro. Vai lá, tá vendo? Nesse saquinho de dinheiro tá ETFs. E para começar, o que são ETFs? ETFs são Exchange Traded Funds. ETFs são uma espécie de fundo. Lembrando que fundo é quando você tem lá, vou aplicar num fundo, significa que dentro daquela cesta eu tenho vários investimentos ali dentro. Inclusive posso ter renda fixa, renda variável. Mas quando eu tô falando de ETF, eu tô falando sobre acompanhar a variação de uma seleção de ativos e não apenas de um único. Então, por exemplo, se o Tesouro Americano pré-fixado estiver pagando 9% ao ano e eu tiver um ETF de Tesouro pré-fixado, ele pode me pagar algo bem próximo de 9% ao ano. ETF é meio que um paga-pau. Fica pagando pau! Então ele vai olhar o que tá pagando lá, o taxa de juros, deixa eu ver o que tá pagando aqui o Tesouro pré-fixado, vou fazer parecido. Qual é que é? Então, o ETF é bem simples, tá? Então, é uma maneira de acompanhar um setor sem precisar escolher apenas uma empresa. Porque assim, se você fosse, de repente, pegar investimento por investimento isoladamente, poderia ser muito mais difícil ou impossível. Por exemplo, para você investir no Tesouro Norte-Americano, você precisaria, hoje, de mais ou menos $1.000. E os títulos têm prazo de vencimento que costumam ser muito longos. Então assim, se você não tem $1.000, que hoje seria o equivalente a quase R$6.000,
esquece, você não ia conseguir fazer isso. Então, o jeito simples para ganhar com os tesouros americanos é investindo através dos ETFs, que são conectados aos vários tipos de tesouro norte-americano. E na Webull dá para investir em ETFs a partir de $5. Então, é muito mais acessível. Nice. Voltando aqui, ó, pro app da Webull, a primeira coisa que você vai ver é índices de ETF, tá? Você clicou ali em ETF, você vai ver índices de ETF. Por enquanto, a gente vai ignorar isso aqui, tá? Mas eu posso fazer um vídeo só explicando ETF de índice. Se você pedir muito, comenta quero índice, Nath. E aí eu preparo um vídeo só para falar sobre índice, tá? O que eu vou explicar para você nesse vídeo são esses dois aqui, ó. Bond, já falei para você, e moeda. Vamos começar pelo bond. Bond. Basicamente, bonds são ETFs de dívida. E aqui eu preciso que você faça um deslocamento no seu cérebro, que sempre pensou como pessoa endividada, agora eu preciso que você pense como pessoa investidora. No caso, quem estará endividada é a empresa, é o Tesouro Americano, porque quem vai receber a dívida, meu amor, é você. Então, quando você investe em ETF de dívida, quem vira credor é você e quem fica endividado é o governo norte-americano, tá? Então, basicamente, você está comprando o direito de receber uma parte do retorno de uma ou de várias dívidas, dependendo do ETF. Aliás, um papo um pouco nerd aqui, só eu e você. Uma das coisas mais divertidas que eu fiz nos últimos tempos, depois de surfar, obviamente, porque é muito divertido, é navegar pelos ETFs e descobrir o que tem lá dentro. E eu vou fazer isso com você juntinho, porque eu descubro coisas muito interessantes. A primeira coisa que você precisa entender aqui é o que significam esses filtros aqui em cima, porque a primeira vez que eu entrei aqui, confesso pra você, eu dei um berro, contei até 10, liguei pra uma pessoa e falei, pelo amor de Deus, você pode me explicar o que significa alguma dessas coisas? Algumas eu sabia, outras não, então assim, se você não sabe de nada, fica tranquila. Um dia eu também não soube, tá? Então, olha lá, o que tem dentro de filtro? Tem Div Yield, volume, variação, último preço, aqui tem Morningstar, que é a agência de rating, vou te explicar o que é, intervalo, total de ativos, retorno de um ano acumulado. Vamos olhar cada um desses filtros maravilhosos. Não saia desse vídeo sem ver isso, tá? Porque depois você não vai saber escolher ETF, aí vai ficar mandando mensagem por DM que eu não vou responder. Porque tem vídeo te ensinando a fazer isso. Ai, que fofa! Primeira coisa, dividend yield. Basicamente, é quanto que você vai receber de dividendos pelo preço que você pagou naquele ETF. Então, por exemplo, um ETF que no ano você colocou $100, tá? Vou arredondar para ficar mais simples. Coloquei $100 naquele ETF, ele paga um dividend yield de 29,90. Isso significa que no final do ano eu recebi daquele 100 que eu coloquei no ETF, 29,90 só em dividendos, além da variação desse ETF. Então, o dividend yield é isso. Quanto eu recebo pingando na minha conta todos os meses em relação ao dinheiro que eu coloquei. Volume. Isso aqui é super importante de você ver, porque significa, ele me mostra quanto daquele ETF foi negociado no dia. Então, por exemplo, eu sei que tem ETF que só hoje teve mais de $1 milhão negociados, ao passo que teve ETF aqui que só teve $3 mil negociados. Por que isso é importante? Eu quero, pelo menos como investidora, ter a capacidade de vender esse ETF quando eu quiser. Então, se eu olho aqui e vejo que é muito pouco negociado, talvez mesmo tendo um dividend yield alto, que eu acabei de mostrar para você o que é dividend yield, talvez não faça sentido, porque o dividend yield pode ser alto, mas em volume de negociação é baixo. Significa que eu vou conseguir entrar, mas pode ser que eu tenha dificuldade para sair, porque não tem volume de negociação suficiente para uma saída, entendeu? Variação é quanto este ETF se valorizou ou se depreciou no dia de hoje. Então, por exemplo, esse aqui que eu tô vendo subiu 1,09% só hoje. E, inclusive, pode ser que ele caia até o fim do dia e feche negativo. Tudo pode acontecer, certo? Então, variação é isso. Pô, valorizou ou desvalorizou no dia. Último preço é por quanto, uma fração deste ETF foi negociada. Morningstar. Morningstar é uma agência de risco, ou, como eu gosto de falar, no meu inglês, rating.
que significa isso? Morningstar, tipo, bom dia, estrela! Você pode colocar também no seu espelho escrito isso. Ela vai avaliar, tá, qual que é o risco? Esse ETF é bom, ele é médio, ele é ruim, ele é excelente? Quanto mais estrelinhas tem aqui, né, nesse filtro, melhor foi a avaliação da Morningstar sobre aquele ETF. Mas, Nath, e os que não tem nada são muito ruins? Não significa que a Morningstar não avaliou este ETF. Talvez, inclusive, porque não tenha negociação suficiente. Eu sempre dou preferência para ETFs ou qualquer tipo de investimento que tenha pelo menos alguma avaliação dessas agências de risco, tá? E guardem bem lembrado, bem aqui dentro da sua cabeça. Intervalo. No intervalo, eu vou olhar um pouquinho no retrovisor. Em relação ao dia de ontem, né, olhando para ontem, qual foi o maior preço versus o menor preço dividido pelo preço final? O que significa isso? Quando eu olho para intervalo, eu estou vendo quanto basicamente oscilou aquele preço ao longo do dia anterior. E quanto maior o intervalo, maior foi essa variação entre o maior preço e o menor preço. Quanto maior a variação, dependendo de quem está investindo, maior é a palpitação. É muito bom que você se conheça como investidora, como investidor. Não consegue aguentar o intervalo, dê um intervalo para você mesmo. Total de ativos, basicamente é quanto de dinheiro tem dentro daquele ETF. E você tem variações, assim, que vai de 2 milhões até 336 bilhões dentro de um único ETF. E por último, retorno dentro de um ano acumulado. E lembrando que retorno acumulado é dividendos mais a variação. Então, por exemplo, esse aqui ficou 7,94 positivo, o outro 8,22 positivo, mas você vai encontrar também ETFs que tiveram um retorno acumulado negativo. Agora eu vou te mostrar o que olhar dentro do ETF, tá? Um dos meus critérios de avaliação de um ETF pode ser, por exemplo, quanto pagou de dividendos. Então eu vou lá, busco aqui quem pagou mais dividendos, que eu consigo fazer esse filtro, né? Ele coloca do que mais pagou para o menos pagou. A própria ferramenta já coloca do maior para o menor. Ó, deixa eu escolher um aleatório, tá, gente? Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento não, tá? É para te ensinar a buscar, beleza? Vou pegar um aleatório, tipo uma pescaria mesmo, tá? Só para você entender. Pronto, peguei esse daqui. Vamos ver o que tem lá dentro. A gente precisa saber o que tem dentro desse ETF. Então, a primeira coisa que você vai ver é o gráfico. Cliquei em cima dele, tá? Aparece o gráfico. Você fala, nossa, nunca vi um gráfico na vida, estou assustada. Calma, respira. Eu quero olhar aqui em fundo. Vou aqui, ó, tá vendo em cima? Clico fundo. Aí ele vai ter desempenho, alocação de ativos, perfil. Aí eu venho aqui, ó. Desempenho. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, desde o lançamento. Consigo ver aqui quanto que ele rendeu, quanto que ele se valorizou ou quanto que ele teve de retorno. E esse retorno aqui que você está vendo é somando a variação desse ETF, que ele pode ter, o preço dele pode ter subido ou caído, mais os dividendos. Lembrando, gente, que dividendo é sempre positivo. Não tem como ter dividendo negativo. Então, o dividendo sempre vai cair na sua conta. Mas o ETF, ele pode se valorizar ou se desvalorizar. É por isso que você vai ver que alguns ETFs, quando a gente olha aqui, né, para o desempenho, estão negativos, ok? Aí vem aqui, ó, alocação de ativos. Aqui, ele me mostra que, por exemplo, nesse que eu tô vendo aqui com vocês, 99% do que tem dentro desse ETF são bonds. E descendo mais um pouquinho, eu vejo que esses 99% estão separados assim, ó, vai aparecer aqui na tela para você. E quanto que ele me pagou de dividendos e como? Para saber isso, eu venho aqui em perfil, cliquei em perfil, tá, beleza, e venho em histórico de dividendos. E aí aqui eu vejo todos os dias e meses que ele pagou dividendos. Então, isso aqui, ó, significa que todo mês, ali entre dia 24 e dia 28, vai pingar um capilé em dólares na sua conta e você pode ou reinvestir, né, essa grana no próprio ETF para ir engordando e cada vez receber mais dividendos, ou mandar para o produto conta remunerada e deixar rendendo lá,
ou botar de volta no seu bolso e ser feliz vivendo de dividendos. Mas, Nath, pagou quanto? Isso você vê lá em Dividend Yield. No caso desse aqui, pagou 8,82% no ano. Ou seja, só em dividendos, se eu coloquei $100, ele me pagou 8,85 em um ano. Mas ainda teve a valorização desse ETF. Então, quando eu olho aqui em retorno acumulado, está negativo, porque o preço desse ETF diminuiu. E essa perda não foi suficiente para neutralizar os dividendos que foram positivos. E nesse caso, o que a gente costuma fazer depois de analisar muito bem um ETF ou uma ação? Porque a pessoa que não conhece, ela olha, né, para um retorno negativo e se assusta, e às vezes ela vai embora e perde excelentes oportunidades. Mas ora as bolas, se eu avaliei aquele ETF, se eu confio no que tem lá dentro, se eu estou entendendo que o dividendo é bom para mim, não tem por que eu me desfazer. Pelo contrário, se eu vou até melhorar o meu retorno em dividendos, eu posso comprar mais, porque quanto mais barato, melhor vai ser o meu dividendo. Vamos então para a derradeira dúvida de 80 em cada 80 me poupeiros do Brasil. Pelo amor de Deus, como é que eu faço para render em outras moedas? Digamos que você queira juntar dinheiro, né, em qualquer outra moeda que não seja dólar. Você também pode fazer isso aqui dentro do app da Webull, pegando ETFs de outras moedas. A lógica é muito parecida, mas aqui eu vou olhar para os ETFs querendo ganhar na valorização dessas moedas estrangeiras. E eu vou ficar muito atenta, porque elas podem se desvalorizar também, tá? Eu entrei lá em moeda, lembra como é que eu fiz para chegar aqui? Fui lá, cliquei em ETF e fui em moeda. Esse primeiro aqui, ó, depois que eu clico em moeda, é o FXY. O nome dele já aparece aqui do lado, tá vendo? Que é Japanese Yen. Japanese Yen, de onde que é? O Japanese Yen, o ETF Japanese Yen, de onde é? Aê! FXC, Canadian Dollar, dólar canadense, FXZ, euro e assim por diante. Como é que eu faço para entrar num ETF de euro e deixar meu dinheiro rendendo em euro? Eu venho em negociar, aí eu quero comprar, certo? Ó, ação de comprar, quero comprar. Tipo de ordem, eu vou colocar aqui, ó, mercado, comprar ações fracionadas, comece com apenas 5, é bom que ele já é intuitivo, né? Ele já te ensina a usar ele próprio. Montante em, eu posso comprar em ação, ou número de ação que eu quero, ações que eu quero comprar, ou em USD, ou seja, dólares. Então eu quero comprar, digamos, $10. Próximo. É isso que eu quero. Tempo em vigor. Ah, eu vou deixar valer só para hoje mesmo. É isso mesmo. Pronto. Quero que valha para hoje. E caso esta ordem que eu estou colocando, eu gosto desse sistema, porque eu sou uma pessoa um pouco impositiva às vezes. Então eu gosto de dar ordem. Tempo em vigor, dia, eu venho aqui em comprar. Obviamente, você precisa ter dinheiro na conta da Webull para conseguir comprar o seu ETF. Se não tem dinheiro, você não vai comprar nada, tá? É tão simples quanto isso. Comprar mercado, ele passa tudo de novo para você, tá? Para garantir que deu certo. Tempo em vigor até as 6 aliás, até as 4 da tarde. Ordem enviada com sucesso. Olha que beleza, como eu fico feliz quando obedecem as minhas ordens. Agora eu tenho um ETF em uma outra moeda para chamar de meu e posso dizer que eu investi fora do Brasil, em dólares, em um ETF que vai acompanhar esta moeda. Mais chique que isso, eu nunca vi. Qual o próximo investimento em dólar você quer que eu ensine? Tem mais dúvidas? Comenta aqui que eu vou fazer mais vídeos sobre isso por aqui. Beijo pra você, comece a investir em dólares, senão o dólar vai passar por cima de você. Até o próximo E-Poupe. Tchau. Essa camiseta tá incomodando vocês? Ou só eu? Parece que tá meio gorducha aqui. Não? Só uma impressão minha? Não? Acho que tá ok. Tá ok?